esses pontos divergentes sobre um mesmo trecho da Constituição, o artigo 55, Luísa. Mais cedo a gente até bateu uma bola sobre isso, eu fui escrever uma matéria ouvindo integrantes da mesa diretora que me diziam, olha, não tem o que fazer, o presidente da Câmara tem que cumprir, tem que dar posse na segunda-feira, mas pode haver um caminho para ele provocar o Supremo Tribunal Federal a explicar melhor esse entendimento sobre esse artigo, porque a gente fica nessa bola dividida, isso vai acontecer outras vezes. Pode acontecer até no caso Ramagem, se ele insistir em levar essa votação a plenário. O plenário decide, aí vem lá o ministro Alexandre de Moraes e anula a decisão. Outro revés para a Câmara. Então, seria mais um movimento político para não criar novos constrangimentos, Luísa. Você já contou para a gente aqui antes que em outras ocasiões isso já aconteceu. O Supremo já foi questionado sobre esse trecho da Constituição por outros presidentes da Casa. Tainá, você disse, né, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o próprio Arthur Lira chegaram a questionar formalmente o Supremo alguns anos atrás sobre qual deve ser o rito adotado, afinal de contas, né, diante desse impasse que sempre surge, quando um parlamentar é condenado não só a uma pena privativa de liberdade, mas também à perda do mandato. É o caso de Carla Zambelli e é também o caso de Ramagem. Cada um responde aí por um crime, são condenações diferentes, mas a situação jurídica dos dois é a mesma. Então a gente vai usar o caso de Zambelli, que já teve esses desdobramentos como um parâmetro, né? E parte do que eu queria dizer, Tainá, consta nos votos que foram anexados agora há pouco ali no plenário virtual e que confirmam, pelo menos até agora, né, esses dois outros ministros que votaram para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, no caso Flávio Dino e Cristiano Zanin, colocaram nos seus votos, né, essa ideia, esse entendimento de que, de fato, cabe ao STF a palavra final. Acho que a gente tem aí a página para espelhar de um trecho da decisão, do voto do ministro Flávio Dino. Ele diz aí nesse ponto 6, se a gente puder jogar um pouquinho para cima, que, à luz do texto constitucional, a perda do mandato parlamentar é uma consequência jurídica necessária e não uma expressão de discricionariedade política. Isso porque a condenação definitiva a uma pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, como é o caso de Zambelli, torna faticamente inviável o comparecimento da Zambelli no número mínimo de sessões ordinárias exigidos pela Constituição Federal. Além disso, um dos efeitos dessa condenação é a suspensão dos direitos políticos. Então, se a parlamentar que foi condenada não tem direito de votar, nem de ser votada enquanto durarem os efeitos dessa decisão criminal, também não há que se cogitar a permanência no exercício da função parlamentar. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada da Corte reconhece a perda do mandato como efeito automático, essa é a palavra-chave aqui, né, Tainá Uribe, da condenação, cabendo à Casa Legislativa tão somente proceder à declaração da vacância por meio de um ato administrativo. Então, nesse ponto, é o que resume basicamente, né, Tainá Uribe e Clarissa, essa discussão. A Câmara, até constava ali no tweet feito pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, diz que tem a palavra final, mas pela Constituição Federal e pelo que entendem os ministros do STF, essa palavra final, até pela natureza das atribuições de cada um dos poderes, ela é do Judiciário. Então, isso vai fazer com que o Hugo Motta tenha que fazer um recálculo da rota para saber como vai fazer em relação, por exemplo, a Alexandre Ramagem. Inicialmente, ele tinha colocado em perspectiva a votação em plenário da perda do seu mandato, como efeito dessa condenação criminal, para a próxima semana. Agora já não se sabe aí como que o Hugo Motta vai lidar, né, com essa questão envolvendo Ramagem, que é basicamente a mesma envolvendo Carla Zambelli. E um ponto interessante que o ministro Dino traz também, que eu queria destacar, é o seguinte, é uma questão numérica, né? De acordo com dados oficiais da Câmara dos Deputados, apenas neste mês, no mês passado, né, de novembro de 2025, o gabinete da parlamentar condenada acarretou 133 mil reais aos cofres públicos. Entre julho e novembro deste ano, ou seja, depois que a sentença dela transitou em julgado, né, foi encerrada ali, sem possibilidade de novos recursos, foram gastos 547 mil em recursos do erário para manutenção de sua estrutura parlamentar, a despeito da total inatividade funcional da titular, que permanece foragida na Itália desde então. Então, isso ilustra
demonstra, né, essa peculiaridade da decisão da Câmara de manter o mandato de uma parlamentar que não consegue exercer efetivamente esse mandato porque está presa na Itália. Não só está foragida na Itália, como no caso de Zambelli, está dentro de um estabelecimento prisional, o que é um pouco diferente aí da situação de Ramagem, que está livre, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, embora também tenha essa condição de foragido. Então, na avaliação do ministro Flávio Dino, do ministro Cristiano Zanin também, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse isso ontem, quando um parlamentar é condenado a um tempo aí de regime fechado, isso automaticamente torna incompatível o exercício, o cumprimento dessa pena com o exercício da atividade parlamentar. Então, a cassação deve ser automática. Não se descarta, né, Tainá, como você disse, como a gente vinha conversando mais cedo, que a própria Câmara dos Deputados questione o Supremo sobre isso, tente provocar essa discussão para ser levada, por exemplo, para discussão no plenário, mas a gente já tem aqui, por esses 3 votos, um indicativo de que, pelo que a gente tem até aqui de informação, o STF vai seguir insistindo, reivindicando na palavra final e na cassação automática do mandato. Só para concluir muito rapidamente mesmo, juro, no caso de Paulo Maluf, em 2018, foi assim. Houve a perda do mandato declarada pelo STF, definida pelo STF devido a uma condenação, e a presidência da Câmara apenas declarou ali, fim de papo, está cassado o mandato por fruto de uma condenação criminal, nem levou isso à votação. Era esperado que a Câmara repetisse esse mesmo roteiro com Zambelli. Não aconteceu. A gente vai ver ainda novos desdobramentos dessa crise nas próximas semanas.